Fernando Henrique Cardoso, Maria Antonieta, Boca de Sovaco. Chame ele como você quiser. O nosso mais consumado hipócrita entre todos os socialistas fabianos que ainda acham que tem vez no país. Pois é, eu tô de saco cheio desse sujeito. E, não satisfeita em responder mal para ele no Twitter a cada bobagem que ele dispara, eu decidi compartilhar com vocês quais são as razões, os fundamentos dessa minha falta de paciência com o ex-presidente que enganou toda a classe média por um bom tempo, quando a gente ainda não entendia muito bem o que era consciência política. Pois é, semana passada ele chegou ao cúmulo, né? Ele chegou ao absurdo de se perguntar quem é que ia liderar a convergência do povo e do país, certo? E eu fiquei me senti tão ultrajada com uma declaração tão estúpida quanto essa, que eu escrevi lá uma pequena resposta para ele no editorial do Movimento Brasil Conservador. Se você não acompanha, vou deixar o link aqui embaixo, a gente tem um editorial, eu escrevo uma pequena nota por dia. Se você quiser acompanhar, acompanhe, os textos são curtos, grossos, divertidos, e você vai poder conhecer um pouco mais qual é a mentalidade, quais são as ideias e as características principais do nosso movimento, tá bom? Se você não me conhece, meu nome é Bruna, seja bem-vindo a esse canal. E vamos lá para a sequência de tweets do nosso ilustríssimo Fernando Henrique Cardoso desde o começo do ano. Se vocês não sabem, uma pequena curiosidade, tá? O Fernando Henrique segue duas pessoas no Twitter, o Roger Federer e a Fundação Fernando Henrique, só. São as únicas pessoas que ele tem interesse em ouvir, porque como ele é muito chique, ele segue um tenista, né? E a fundação, ou seja, ele próprio. Porque, de fato, se tem uma característica muito marcante no Fernando Henrique, é que ele acha que ele nasceu com duas línguas e um ouvido, né? As pessoas que realmente aprendem alguma coisa na vida são aquelas que, antes de mais nada, perceberam que se a natureza nos fez com dois ouvidos e uma língua, talvez seja porque a prudência mande que nós escutemos mais do que falemos. Ou seja, para cada palavra que falemos, escutemos em dobro. O Fernando Henrique é o contrário disso, né? De vez em quando ele ouve uma sílaba e aí ele sai disparando trocentas. E essa dificuldade que ele tem de escuta faz com que ele diga muitas besteiras com relação ao momento atual. Vamos a elas. Separei aqui as principais, né? Em janeiro foi muito curioso que ele veio aí querendo dar uma mensagem de esperança, né? Dizendo que deseja o melhor para todos os brasileiros e brasileiras, que o novo governo ajude o povo a ter trabalho, etc. E aí, 15 dias depois, obviamente ele está torcendo contra desde o início, isso a gente sabe, né? Logo depois, dia 15 de janeiro, ele aproveitou o momento para tentar retomar a campanha do Alckmin. Ele diz assim, qual a característica dos tweets do Fernando Henrique Cardoso? Ele sempre tem que dizer onde ele está, o quão chique ele é e quão maravilhosas são as pessoas com quem ele anda. A vaidade transborda em cada uma das suas declarações. E é justamente por cada uma das suas declarações transbordar vaidade e ser muito pobre de preocupações com o futuro do país, que a gente percebe que ele não está nem aí pra gente, e a gente chega à conclusão que ele nunca esteve, né? Então, no dia 15 de janeiro, ele diz: participei em Paris de um diálogo com Alain Touraine sobre a crise nas democracias. Puxa, como ele é importante. Dei entrevistas à mídia francesa. Sobre a importância das instituições e da liberdade. Qual liberdade? Aquela que o PSDB arranca da gente, taxando a gente até a gente não aguenta mais? Quem mora em São Paulo não aguenta mais o PSDB, tá? Por quê? Porque vocês taxam a gente até não poder mais. Quando eu te comprei uma moto uma vez no Brasil, eu tive que registrá-la de novo em São Paulo. Eu já tinha registrado ela uma vez, eu tive que refazer o documento. Tá? Não vou nem falar o quanto todos os paulistas estão de saco cheio do PSDB. Tamanho sufocamento da liberdade que vocês têm operado aqui nesse estado. Tá? Se esperem em 2022, a gente não vê a hora de nos livrarmos de vocês. Elas persistirão no Brasil, cujo povo também precisa de emprego e renda, sem o que o demais parece supérfluo. Olha, emprego e renda não são tão importantes quanto nós termos o domínio sobre o nosso destino político. Coisa que o senhor e os seus amigos do Foro de São Paulo cortaram pela raiz, criando aquela falsa oposição, né, que persistiu aí durante 30 anos, certo? Uma outra coisa que é mais importante ainda do que emprego e renda é uma Constituição liberal que não
torne o Estado nosso papai, porque a gente não quer necessariamente um Estado papai, tá bom? Se o senhor quer ter um partido social-democrata, beleza, sob uma Constituição liberal, tem aí seu partidinho social-democrata, que quando os liberais e os conservadores deixarem os cofres bem cheios com a sua política de austeridade, aí os senhores e seus amigos sociais-democratas podem ganhar uma eleição enganando os trouxas com esse discurso demagógico que vocês têm, pegarem toda a renda que nós, povo, geramos para o Estado e distribuí-la para dar uma de bonzinhos, certo? Mas assim, essa Constituição Social terrível que vocês desenharam em 1988 está na origem da nossa derrocada, certo? Então, sim, existe, não é, a emprego e a renda não são o principal sem o que o demais parece supérfluo. O essencial é uma reforma política que os senhores não fizeram, porque os senhores querem esse sistema aberrante que a gente tem para simplesmente levar a cabo o projeto de poder de vocês, tá? Bom, no dia 17, como ele estava em Paris, né, ele precisava fazer média com Macron, que é a cara dele, e aí ele diz, puxa, ainda em Paris, tomei posse na Academia de Ciências Ultramarinas, aqui pertenço desde 2017, então ele tem que sempre exibir todos os seus títulos, porque como ele é muito vazio intelectualmente, o Fernando Henrique, e quem conviveu com ele na universidade, eu tive uns professores que conviveram com ele desde a juventude, as pessoas sabem que ele quer poder, sempre quis poder, o negócio dele sempre foi poder, então o seu vazio intelectual, o seu vazio de pensamento, ele preenche, ele vai colocando todos os carimbos das distinções que ele recebe por aí, né? Isso é o que mais tem no Twitter dele, é citação de que recebi isso aqui, participo disso aqui, né? E aí ele diz o seguinte, por mais que ande pelo mundo, bom é estar no Brasil. Como ele não ficou durante o primeiro mandato, né? O Paulo Francis dizia isso, era engraçadíssimo. O que esse homem fez? Ele só viaja, ele só passeia, ele não fica no Brasil. Por isso que eu acho que o governo não foi tão ruim. Ali, aquele primeiro governo do Fernando Henrique, com a consolidação do Plano Real, sabe por que foi bom aquele governo? Porque justamente ele ficou passeando por aí e em vez de ficar enchendo o saco e produzindo besteira, ele deixou a equipe econômica, que era competente, trabalhar. Então, é bom que ele fique fora. Macron reúne as câmaras locais e luta contra a descrença popular dos que mandam. Isso não se consola. Então, ele só não falou a única coisa que todo mundo sabe sobre o Macron. Macron é frouxo. Macron é uma desgraça, entendeu? Ali, os franceses ficaram sem opção. Por quê? Porque eles são um povo cuja liberdade foi sequestrada há tanto tempo que eles já não têm, assim, nada. Eles se reduziram a baratas. E ninguém representa melhor uma barata covarde do que o Macron, certo? Depois, dia 23 de janeiro, ele vem dizer que a situação da Venezuela exige posicionamento. E, claro, só que qual é o posicionamento que exige? Se virem aí, tá? Se virem aí. Todo o poder à Assembleia Nacional para convocar eleições sem fraude. Basta! E aí eu pergunto pro Fernando Henrique, o Luiz Felipe, nosso deputado aí, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, ele já declarou que ele está pronto pro front, em caso de uma intervenção, pra gente ajudar nossos vizinhos e tomar responsabilidade. E o senhor? O senhor está pronto para quê? Para tomar chá enquanto a gente vai para a guerra? Porque o senhor deve saber que uma população desarmada tem pouca chance de restabelecer a própria liberdade, né? Mas o senhor defende o desarmamento. Então fica difícil dizer, dar um basta. Como é que vai ser esse basta? Você pode dar uma resposta concreta? Porque falar basta e ficar tomando chá na sua casa com brioche não ajuda muito, né? Bem, quanto a Brumadinho, vocês sabem, ele disse, puxa, o governo tem que parar de falar mal dos ecochatos e taxar, que é o que o PSDB sabe fazer, taxar a gente para tornar a economia insuportável. Uma coisa que o PSDB faz como ninguém é aplicar todos os métodos intervencionistas para tornar o livre mercado um inferno. Ninguém faz isso com mais maestria que o PSDB. E é isso que ele diz que deve ser feito quanto a Brumadinho. Vou até pular essa parte. Certo? Indo com algo, obviamente, ele tem vários, aí ele começa só a dar patada, né, na família do presidente, nos filhos, em tudo que se diz, né, dá aquela defendida na reforma da Previdência, mas é muito curioso ver o Fernando Henrique defendendo a reforma da Previdência, né, porque lá em 1998, o Eduardo Jorge, que é hoje do PV, que foi vice da Marina, que é um homem que se declara socialista, ou seja, é um social-democrata mesmo, Eduardo Jorge, convicto, ele diz isso. Ele, por ser um sujeito responsável, respeitável, ele e o Gabeira são pessoas que eu respeito da esquerda aí, né? Porque dizem o que são. Ele propôs uma reforma da Previdência em 1998, Fernando Henrique fez? E aí? Cadê?
Não fez, não quis fazer aquela reforma da Previdência, né? Mas agora ele quer que os outros façam. É fácil assim, né? E aí, no dia 28 de fevereiro, ele volta a dizer, conversei com o Guaidó. É incrível, ele não se conforma que ele não é mais presidente. Porque quando o Lula era presidente, eu acho que era mais fácil para ele lidar com isso. Porque como o Lula não incomodava a vaidade dele, ele sabia que o Lula era pior que ele, porque de fato, né? Bom, enfim, é difícil ser pior que o Lula, né? Ele se conformava. E como o Lula estava na mesma linha, ele também não se incomodava. Agora, o Bolsonaro, que realmente representa a direita, representa a transição para uma democracia liberal, que é o que a maioria do país, pelo que a maioria do país decidiu, ele fica muito incomodado com isso. Né? Então ele tem que dizer que ele conversou com o Guaidó, para dizer, eu ainda tenho importância, tá? Eu ainda sou uma figura nacional. Novas eleições livres são um caminho para o futuro democrático na Venezuela. Intervenções militares não conduzem à democracia. Pressão internacional ajuda. A luta é do povo venezuelano, só ele pode escolher seu destino político. E aí eu pergunto, como é que o povo venezuelano vai escolher o seu destino político tendo sido desarmado pelo filho da mãe, que hoje tem o monopólio da força física? O senhor percebe o contrassenso das suas afirmações? Então, assim, é de uma leviandade dizer isso, que dá pena, chega a ser cruel. Você diz assim, o Maduro anda no meio da rua, desfila na cidade com o exército, dizendo, vocês querem se voltar contra mim? Vou soltar pólvora pra cima de vocês. E lembrem-se, a pólvora tá toda comigo. Esse é o recado. E aí o senhor diz, novas eleições. Vai, Guaidó, dá um jeito aí. É um nível de hipocrisia realmente insuperável, ex-presidente. Dia 14 de março, é muito curioso que, diante daquele desastre que teve em Suzano, ele saiu correndo para dizer, falar em armar professores, sempre, ele tem um problema sério com essa questão do armamento, né, do desarmamento. Fernando Henrique é um defensor, assim, muito convicto do desarmamento da população. Falar em armar professores é um desatino. Armas devem estar na mão de policiais e militares que saibam usá-las para proteger cidadãos e retirá-las de bandidos que atazanam o povo. E aí eu pergunto, e quem diz pro senhor que os cidadãos não sabem se proteger? Veja só, a maior prova de que nós sabemos nos proteger é que finalmente a gente elegeu um homem que não tem medo de nos permitir resistir a ele caso ele abuse do poder. Porque um presidente, eu já falei isso num vídeo anterior sobre desarmamento, um presidente que diz, não, a população tem que estar armada assim, para se proteger contra qualquer tipo de abuso de poder, inclusive aquele que vem do Estado. Esse é o presidente confiável. Agora, o senhor e seus amigos socialistas que querem desarmar o povo, são as pessoas que a gente não pode confiar. Porque caso os senhores pirem e virem ditadores, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer? Com pedrinha? Pedra contra pólvora? Difícil, né? Difícil. Essa é uma luta injusta, desigual, certo? Uma outra coisa curiosa, no dia 24 de março, ele diz que nós precisamos de bom senso, reformas, emprego e decência. E o presidente do país deve moderar, não atiçar. Ele não perde a oportunidade de dar uma alfinetada no Bolsonaro, que o cotovelo dele arde, né? Ele não está se aguentando. E aí eu pergunto, o que é bom senso, Fernando Henrique? É condescender com o toma lá da cá? Que vem lá da política do café com leite, ao que o senhor é ligado, inclusive, por uma relação de parentesco? Isso é bom senso? Né? Isso é moderar? Quer dizer, é fazer acordões? Falar, não, eu fico 4 anos, você 4, você 4. É isso que é? É criar uma falsa aparência de oposição? Isso é bom senso? No dia 23 de abril, no dia 3 de abril, é uma declaração contundente e ele diz o seguinte, eu tô citando uma por uma para que ninguém venha me acusar de estar falando sem fundamento. Então eu cito o tweet do infeliz e depois eu mostro para vocês quais são as razões de eu achar esse homem insuportável, tá? O presidente confunde os autoritarismos, chama os nazis de comunistas. O PT confunde justiça com arbítrio, quer Lula livre em vez do razoável. E aí o que é o razoável? Esperar os recursos preso em casa. Onde anda a sensatez? Sem ela, a democracia é difícil. Não desistiremos. Água mole em pedra dura, bate e fura. Quais são as mensagens que estão aqui? Primeiro, ele dá a entender que o nazismo e o comunismo não têm a mesma matriz. O Fernando Henrique, ele acha que, do ponto de vista intelectual, ele tem um legado superior ao do Mises, ao do Hayek.
né? Se a gente lê, como eu já falei aqui no outro vídeo, Caos Planejado, a gente percebe que a matriz de nazismo, fascismo e comunismo é a mesma. Ambos, todos eles, todas essas formas de totalitarismo dependem da estrutura do intervencionismo, desse ideal político de que o Estado deve reger todo o sistema de cooperação social, todo o sistema de trocas, e no caso do nazismo, eles simplesmente foram mais longe do que os demais, se metendo inclusive em quem podia nascer e quem não podia. Mas a matriz é a mesma, tá? Então é uma mentira que ele diz aqui. Segunda mensagem, que o Lula deve ir para a prisão domiciliar. Ah, tá aqui, né? Ele não resiste, ele ama o Lula, é incrível. Ele não consegue não expressar o quanto ele é Lula livre, fingindo que ele respeita a lei, né? Terceiro, quando ele diz não desistiremos, ele está dizendo que a maquinação nos bastidores para trazer a esquerda de volta continua. Ele vai continuar perambulando por aí com o nosso dinheiro, que a gente que paga a aposentadoria dele, para trazer a esquerda de volta para ver se ela arruína a gente um pouquinho mais, né? No dia 8 de abril, faz um aceno ao Mourão, mas não sem exprimir a sua vaidade, porque ele não resiste. Exprimir a sua vaidade para o Fernando Henrique é mais importante do que elogiar o Mourão. Ele diz, estive em Harvard, claro, sempre passeando, na conferência sobre Brasil. Gostei da atuação do general Mourão. Por que ele gostou? Aí ele diz, citou 2 artigos da Constituição que redatei. Incrível! Ele gosta do Mourão porque o Mourão cita artigos que ele redatou. Falei sobre nossa posição. Paz, desenvolvimento para todos, mais união, em vez de nós versus eles. Tomara? Claro, eles querem neutralizar a verdadeira oposição que existe e existirá sempre entre uma atitude liberal e uma atitude socialista. Porque toda mentalidade socialista, ela é anti-individualista. E tanto os liberais quanto os conservadores, os genuínos, são individualistas, né? Então não adianta o Fernando Henrique achar que a união, ela implica em neutralização dessa dissociação, dessa dissensão fundamental entre essas duas propostas do convívio político, tá? São 2 modelos completamente distintos, não adianta ele não querer oposição, porque essa oposição ela é real, tá? Querendo ele ou não, ela existe. E o Mourão não vai quebrar o galho dele não, porque a gente vai continuar pressionando o governo para que o Mourão fique no seu devido lugar de vice-presidência e deixe que a oposição real fique cada vez mais marcante entre o que é proposta socialista de governo, que é o que nós da direita repudiamos, e o que é proposta liberal e conservadora de governo, que é uma coisa completamente diferente, que tem a ver com austeridade, com descentralização, com fragmentação de poder, com subsidiariedade. Certo, Fernando Henrique? E não com controle, taxação, regulamentação e essa porcariada socialista toda. No dia 10 de abril, ele veio falar sobre educação. Incrível! O sujeito que deu a educação na mão do Paulo Renato. Que o Paulo Renato é um problema para mim desde a época que ele foi. Eu tinha poucas ideias políticas na época que o Paulo Renato era ministro, mas eu já sabia que eu odiava ele. Por 2, assim, que eu odiava as políticas públicas dele. Primeiro pela progressão continuada, que é um crime, é absurdo. Você fazer a criança passar de ano sem aprender é melhor ela não ir pra escola, assim, não tem cabimento, né? Pra quê que ela vai ficar lá, né? Segundo, foi o cara que abriu para as universidades privadas. Então, o Fernando Henrique, ele é responsável por 2 coisas, pela vulgarização e pela transformação da educação em negócio no Brasil, o que é um negócio deplorável, né? É porque as pessoas são enganadas, elas pagam por diplomas e saem sem ter aprendido nada em instituições que mal pagam os professores, que estão ali para ganhar dinheiro. E, segundo lugar, ele teve uma série de políticas para o ensino básico do Fundamental 1, que foram extremamente prejudiciais às crianças e que fizeram com que várias crianças que foram integradas no ensino Fundamental 1 chegassem no Fundamental 2 sem saber ler e escrever. Esse é o legado do Fernando Henrique Cardoso para a educação. Não adianta nada você trazer todo mundo para a escola, se ao trazer todo mundo para a escola, você está transformando, você está fazendo com que elas saiam da escola com uma falsa formação. A mentira, Fernando Henrique, não ajuda as pessoas, certo?
Já falei isso, ele, de novo, de 12 de abril, de novo ele diz que tomara que aos poucos o governo saiba, né, aprenda o Kalin por causa de uma queda na bolsa. E aí eu teria a dizer de novo, então você devia ficar calado, porque em 1998 o senhor teve a chance de fazer uma reforma da Previdência pra gente não, a gente tá quebrado hoje porque não foi feita lá. Então o senhor fique quieto, porque se havia algo que o senhor devia saber em 1998, era que era preciso ter feito uma reforma da Previdência lá atrás. Para hoje a gente está livre dessa previdência obrigatória e insana, tá? No dia 16 de abril, ele aproveita nessas dissidências internas aí para dizer: o governo não consegue organizar sua base, a oposição e demais partidos se fragmentam, não se vê rumo, o governo zigue-zagueia, o judiciário é atacado, se defende beirando arrogância. Beirando arrogância, não. Não. O STF beira a ditadura. Arrogância e atitude ditatorial são coisas distintas. Quando um ministro do Supremo abre um inquérito que ele mesmo vai julgar lá no final, ele está agindo como um absolutista, certo? Mas vocês acham que ele parou por aí? Não! O tweet inteiro do dia 16 de abril é o seguinte: há choques perigosos no ar, o governo não consegue organizar sua base, a oposição e demais partidos se fragmentam, não se vê rumo, o governo zigue-zagueia, o judiciário é atacado, se defende beirando arrogância. Democracia requer bom senso e razoabilidade. Precisam ser revigorados. E aí, o que eu me pergunto? O cara não é sociólogo? Cadê a análise da causa? Por que está sendo tão difícil para esse governo consertar todos os problemas que estão lá? Por que está sendo tão difícil fazer tantas mudanças ao mesmo tempo? Por que está sendo tão difícil exigir uma atitude nobre de tantas pessoas degradadas ao mesmo tempo? Qual é a causa, senhor intelectual, professor da USP? A análise da causa são as décadas de degradação de um sistema político. Tá? E por que isso foi se degradando? Isso vem lá da República. Mas por que foi piorando nos últimos anos? Graças à covardia da esquerda em enfrentar o patrimonialismo. Esses governos de esquerda, e eu estou me referindo a quando o senhor teve chance de ir na causa do problema, enfrentar o patrimonialismo. Tanto o PSDB quanto o PT nunca enfrentaram o patrimonialismo. Ao contrário, serviram-se dele para manter um projeto de poder. Então, todos os nossos problemas graves que tornam difícil um governo que se quer virtuoso, por quê? Porque o povo exige virtude e o que o governo quer é simplesmente dar vazão à voz popular, a maior dificuldade é essa: o sistema é pútrido. Então, enquanto a gente não tiver uma reforma política, vai ser muito difícil haver paridade entre o que o povo espera e o que se faz em Brasília, né? Por causa do próprio sistema, de todas as formalidades, de toda a oposição regimental que é permitida, né? De todas as entrelinhas absurdas dessa Constituição terrível que vocês redigiram. Enfim, são tantos problemas, né, que historicamente foram criados por vocês, que é muito difícil vencer esses choques todos que surgem quando um novo projeto, um novo modelo de país, aquele que pelo qual a população clama, está sendo colocado ali na mesa, tá, para discussão. Então, é muito curioso um sociólogo que não se preocupe em entender as coisas pelas causas históricas, né? Faça aí uma reflexão histórica que o senhor entende rapidinho porque que a gente está nesse ponto, certo? E aí, no 18 de abril, né, tô terminando, no 18 de abril ele diz o seguinte: a corrupção derrete a democracia. Esse é um dos piores, assim, uma das declarações mais hipócritas de toda essa sequência de tweets aqui. A corrupção derrete a democracia. Alan Garcia, acusado, se mata. Foi meu aluno na França, claro. Ele tem que aproveitar. O cara se matou e ele aproveita a oportunidade para lembrar o povo que ele teve alunos na França. Populista não resistiu à maré corruptora. E aí, claro, ele aproveita o suicídio de uma pessoa para dizer que ele foi professor, ou seja, para exercer a sua vaidade e, ao mesmo tempo, para atacar o presidente. Ou restabelecemos a simplicidade no viver e o respeito à lei ao governar, ou há risco de ditadores enganarem o povo com discursos morais enganosos. Obviamente, ele está querendo atacar o Bolsonaro, né? E aí, quando eu vi essa declaração, eu me fiz as seguintes perguntas. Maria Antonieta, o que é simplicidade no viver? Ter esse monte de empregado que a gente paga? Motorista, copeira,
né? Porque a gente paga a vida luxuosa que o senhor tem. Os ex-presidentes, nós sabemos aí quais são as mamatas todas de que os senhores desfrutam. Isso é simplicidade no viver? É isso que está faltando? O que é o respeito à lei ao governar? Fechar os olhos para a corrupção? O senhor não disse ali que a corrupção derrete a democracia? O senhor ajudou a derreter a democracia, então, porque fechou o olho durante seus 2 mandatos, tá? Correu por baixo do pano. Não estou dizendo que o senhor tenha se beneficiado. Isso aí o tempo e as investigações vão dizer, né? E o Paulo Preto também. Mas que o senhor fechou o olho, todo mundo sabe. Porque ocorreu muita corrupção no seu governo também. E aí, ditadores enganarem o povo com discursos morais enganosos. Tá, o discurso moral enganoso que foi mais prejudicial no Brasil até hoje foi a conversa fiada petista de que eles eram a ética na política. E eu me pergunto, de que ditador o senhor está falando? Aquele para quem o senhor passou a faixa com tanta alegria e com um caloroso abraço? É desse, aquele que está preso, mas que o senhor acha que deve esperar a 3ª instância em casa? É desse ditador que o senhor está falando? É bom. Tenha coragem de dizer de quem o senhor está falando quando o senhor usa a palavra ditador, tá? Tenha coragem de dizer. Porque o presidente que nós, a direita, elegemos, ele nos ouve. Ele leva a sério todos os nossos recados. E ele procura se colocar acima de todas as vertentes que estão ali. Os militares, os conservadores e os liberais. Ele tenta se comportar como um chefe de Estado, como eu escrevi no meu outro editorial. Vou deixar aqui o link para vocês, se vocês se interessarem em ler, tá bom? Mais um ataque no dia 26 de abril, vou pular, porque é supérfluo. No dia 28 de abril, ele diz o seguinte, que é preciso buscar um caminho, né? É neutralizar o nós e o eles, apesar das diferenças. E ele diz o seguinte, sem acordos básicos, quem paga a conta é o povo. A polarização leva ao personalismo, é preciso grandeza para liderar sem considerar o adversário, inimigo a eliminar. E aí eu pergunto, primeiro, o que são acordos básicos? Troca de cargo? Ah, DEM, vota comigo que eu te dou um ministério bom. É isso aí? Isso é acordo básico, né? Toma lá da cá. Que o senhor praticou, ainda que de maneira mais elegante que aquela forma escandalosa como o PT agiu. Sem o personalismo, como desviar o podre sistema político que incentiva o toma lá da cá? A gente, sem personalismo, tá difícil. Por quê? Porque se o presidente, por meio de atitudes morais de sua parte, não dá um freio pro toma lá da cá, não tem como. O sistema político, ele incita o toma lá da cá. É o personalismo do presidente que está segurando a situação. Até a gente fazer uma reforma política, tá? E aí, eu te pergunto, o que é que uma pessoa como o senhor, que nunca lidou com oposição real, o senhor nunca teve oposição verdadeira, entende de grandeza? Aí os defensores vão dizer, não, mas o PT não votou nenhuma reforma do PSDB. Não, de fato, sim, tá, o PT é a versão da esquerda baderneira que queria o poder só para si, né? Sim, de fato. Mas assim, não é uma oposição real, porque a mentalidade é muito semelhante. Ali você não tinha uma diferença entre direita e esquerda. Você tinha um sujeito que estava fazendo o que era preciso para a economia não quebrar totalmente, para ele poder ter arrecadação, para que um governo de esquerda pudesse depois pôr em prática todas as ideias que ele tinha em mente. Né? Isso não é oposição, porque o pensamento deles era parecido. Tá? E aí chegou no dia 7 de maio a declaração que motivou as minhas primeiras respostas públicas ao infame ex-presidente, quando ele disse que ele estava indo para Miami receber um doutorado honoris causa, como eu falei no começo do vídeo, né, sempre citando seus títulos. Mais um, somam 33. Deixa o Brasil preocupado com as polarizações. Agora é o general Vilas Boas quem adverte sobre a insensatez de direita. Incrível. Quem liderará a convergência nacional do povo e do país baseada em princípios? Aí eu peço que vocês leiam, sim, o editorial, onde eu digo que, justamente, goste o Fernando Henrique ou não, queira ele ou não, a convergência nacional do povo e do país, nesse momento, é o próprio presidente. Tá? É ele, por meio de atitudes, por meio de gestos, por meio de uma comunicação direta, onde ele mostra qual é o caminho do governo, que ele tem nos mantido seguro e tem garantido a estabilidade de sua base de apoio. É o próprio presidente que, em si, faz convergir justamente o povo e o país, tá? A esperança do povo e do país.
E aí, não contente com isso, ele diz, acho que ontem, o palavreado agressivo contra o general Vilas Boas, aí acho que ele tomou coragem aí pra brigar com o Olavo, né? Como o Fernando Henrique é um cara assim, eu tenho a impressão, é uma impressão minha, eu posso estar errada, mas ele me parece uma pessoa, pra não dizer covarde, qual que é o eufemismo de covarde? Não acho, vou ter que usar covarde mesmo. Como ele é um sujeito que me parece, né, um pouquinho covarde, ele acho que ele precisou tomar muita coragem, porque ele sabe que o Olavo é um cara ferido, né, ele precisou tomar coragem. Mas assim, escondidinho atrás do Vilas Boas, que é uma figura notória que todos nós respeitamos, com quem todos simpatizamos, se escondeu ali atrás do Vilas Boas para dizer: o palavreado agressivo contra o general Vilas Boas desqualifica quem o usou. Democrata preocupado com o país, apesar de seus incômodos, o general continua a ser referência para quem, mesmo eventualmente discordando, sabe que a democracia precisa de gente corajosa e honesta como ele. É, de fato, precisa. A gente precisa de gente corajosa e honesta. Gente como Vilas Boas no Exército, quando ele não interviu, quando a Dilma pediu, ele foi corajoso e todos nós somos gratíssimos a ele por aquela atitude nobre. E como Olavo de Carvalho na cultura. Porque ele furou o discurso homogêneo do estamento burocrático. Então é muito curioso que o senhor tente se esconder atrás do Vilas Boas para atacar o Olavo, quanto a medida de coragem de ambos ela é semelhante. A coragem que o Vilas Boas demonstrou em nome das Forças Armadas, não cedendo à pressão e ao pedido de aliança da Dilma, o Olavo de Carvalho demonstrou furando o estamento burocrático e o discurso homogêneo que todos vocês, na universidade, na USP e nesses círculos intelectuais donos, né, do discurso político, furando essa esfera homogênea que vocês criaram. Então precisou muita coragem, porque ele fez isso sozinho. Então, de fato, o senhor tem razão, a gente precisa de gente corajosa e honesta. Como Vilas Boas? Sim, como Vilas Boas. E também como Olavo de Carvalho, tá bom? Então é isso que eu queria dizer sobre o Fernando Henrique Cardoso. É um sujeito insuportável, que não faz bem à democracia, não só por ser leviano e demonstrar que a sua inteligência não é grande coisa perto de novas pessoas que vêm surgindo, como, e eu acho que sobretudo, porque esse é o problema principal, como ser um político e não um intelectual, né? E por ele ser político e não intelectual, ele está sempre usando o seu conhecimentozinho ali, o seu pouco arsenal de ideias para fazer política. Essa é a grande desgraça. E aí, nesse sentido, ele exprime a máscara na política. E a pior máscara possível, que é a máscara da sensatez, né? Sendo que a política é um jogo de paixões. É sim um jogo onde há um combate permanente e perene entre o bem e o mal, entre Lúcifer e a caridade, entre o orgulho luciferino e a caridade dos grandes, né? Ou seja, aquelas pessoas que dizem, puxa vida, se a gente não tomar atitude e não liderar as pessoas, porque nem todos são capazes de liderança, todo mundo vai pro brejo, né? Então vamos ter essa grandeza. Então você tem realmente em política um combate entre os anjos caídos e os bons anjos, assim, essa metáfora ideal para a gente entender o que acontece com política. E aí quando surgem essas pessoas, os intelectuais, que têm todas as soluções, né? E escondem o seu projeto passional de poder atrás de uma máscara de sensatez, são as piores pessoas, porque são aquelas que, o que eles oferecem ao povo? Uma máscara, né? Um rosto vazio, né? Por trás desse rosto, o que é que tem? Vaidade, orgulho e vontade de poder. Mas eles mascaram tudo isso por meio de uma face supostamente límpida, pura, né? Isso é a figura da hipocrisia. Se vocês não leram a Divina Comédia, vale a pena ler unicamente pela descrição do círculo em que vagam os hipócritas. Esse círculo do inferno em que vagam os hipócritas, como que o Dante descreveu os hipócritas? É a melhor descrição que eu já li até hoje na minha vida. Os hipócritas são aquelas pessoas que carregam uma capa que ela é feita de chumbo, mas a superfície é de ouro. Então ela reluz por fora, mas é um peso imenso carregar ela em círculos, como eles são obrigados a fazer eternamente no inferno. Fernando Henrique, se prepara, porque a sua capa reluzente de ouro por fora e de chumbo por dentro, tá te esperando. Obrigada pela companhia e até mais.